Você já ouviu falar do whataboutismo? Vem do inglês what about e é uma expressão que significa e quando? Ou seja, sabe quando você está tendo aquela conversa, por exemplo, eu adoro pão de queijo. What about? E sobre misto quente, você não gosta? E em relação a, ou eu gosto muito de ficar no domingo em casa. E quando você não fica no domingo em casa? Ou seja, é sempre aquela tentativa de trazer um outro ponto de vista, desmerecendo aquele que você está levando para discussão. Esse é um fenômeno que existe a rodo quando a gente aborda um recorte, um aspecto de uma notícia. E hoje, especificamente, eu abordei duas notícias com um recorte específico, porque é importante a gente até frisar isso aqui, que no jornalismo a gente muito raramente vai conseguir dar um panorama 360 graus sobre um assunto que seja muito complexo. A tendência é sempre a gente dar uma pincelada geral para que você forme a sua opinião, mas é difícil. Como hoje foi difícil falando sobre taxa das blusinhas. Taxa das blusinhas é um assunto muito complexo. É aquele imposto que você paga ou você pagava sobre importação de bens até $50, 20% de imposto. Foi criado com o Remessa Conforme, foi assinado pelo governo Lula e é uma medida que, assim, super impopular, ninguém gostou, 73% da população, acho que é classe C, D e E, rejeitam absolutamente essa medida, porque é uma medida que pesa no bolso, né? Você tá comprando uma roupa, um eletrodoméstico nem tanto, mas um eletroeletrônico, um bem, num desses sites de fora, e você, além daquele valor que você busca por tender a ser um valor mais baixo, você pega e tem que pagar uma taxa ainda em cima. Não é só esse valor, não é só essa taxa que é cobrada na importação de bens. Você também tem o ICMS. Mas eu falei exclusivamente sobre a taxa das blusinhas, que é esse imposto específico, e sobre uma declaração que o ex-ministro Fernando Haddad deu, que acabou se mostrando mentirosa. Ele disse que ele nunca tinha defendido a taxa, mas ele defendeu sim. E eu falei sobre isso. E eu queria falar sobre isso. E aí fiz um post nas redes sociais, porque, enfim, a gente faz cortes das falas nos jornais, e aí as pessoas embaixo, e querem lacrar. E você não falou disso, e você não falou daquilo. Horas depois, eu fiz um outro post sobre feminicídios. Foram 5 casos de feminicídios, 4 em São Paulo, 1 em Santa Catarina, assim, terríveis, como todos os casos de feminicídio são terríveis. E eu provoquei, fiz ali um post em provocação, sobre o fato de, sempre que a gente está falando de feminicídio, existir alguma mulher que está ali vivendo as últimas horas da vida dela e que talvez ela saiba disso ou não. Então, eu usei esses casos para trazer essa reflexão que surgiu na minha cabeça e surge na minha cabeça muito quando eu falo de feminicídio. Aí, desce a lenha, uma galera de... Mas você não fala do masculinicídio, que não existe, é um termo que não existe. Mas eu entendo que essas pessoas queiram trazer uma outra abordagem, um outro ponto de vista. Eu tô sendo super compreensiva, tá? Porque não é pra ser tão compreensiva. Sobre homicídios de homens em relações e em contexto de crime passional. Posse, ciúme, enfim. E aí vem aquela, né, grande quantidade de comentários falando, e os homicídios de homens? Você não fala dos homicídios de homens? Então, esses são casos muito claros de whataboutismo. Isso me dá arrepios. Porque é claramente uma dificuldade da pessoa entender qual é a abordagem que está sendo escolhida. Claro, a gente tem abordagens que são mais frequentes no noticiário. Então, a gente fala muito mais de feminicídio do que de mortes de homens em contexto de violência doméstica, porque o número de feminicídios é amplamente maior do que esse tipo de morte, que sequer é tipificada. Então, como a morte de homens no contexto de relacionamentos, como um crime passional, eles não são sequer quantificados, porque não existe não é uma questão de saúde pública, não é uma questão estrutural, não é algo que esteja enraizado na nossa sociedade. Pra gente ter ideia, a maior parte dos homicídios de homens acontece nas ruas, ou seja, a morte violenta acontece nas ruas, em contexto de brigas de facção, de violência urbana mesmo, não é dentro de casa. E os números sobre mortes de mulheres mostram o contrário. Então, esse whataboutismo, ele faz com que a pessoa queira tirar a luz em relação àquilo que você está mostrando, porque aquilo atinge a moral dela,
de algum jeito, porque ela se identifica com aquele grupo ou porque ela, de alguma forma, ainda que indiretamente, se sente afetada por aquela acusação. Então, nós estamos falando de um sentimento de ameaça em relação à identidade pessoal ou do grupo dela que ela quer repelir absolutamente. 2. Também existe a interpretação de que essas pessoas, em vez de discutirem o problema em si, elas procuram restabelecer algo como se fosse um equilíbrio moral entre os problemas. Então, esse problema daqui, que afeta um grupo específico, ele tá ganhando muita repercussão, ele tá chamando muita atenção. Calma, vamos trazer as pessoas para a realidade, porque a nossa vida não é feita apenas disso. Eu sinto que algumas pautas identitárias, elas provocaram isso nas pessoas. Como elas não se sentem inseridas, elas querem que umas pautas não se sobressaiam às outras e que haja esse equilíbrio, inclusive em relação a problemas. Então, calma lá. Ó, você tá falando muito aí de violência contra a mulher. A pessoa não se insere, ela não consegue sentir uma empatia, então a tendência é rejeitar e dizer, não, não é só esse o grande... Simplesmente, eu fui boicotada por uma mensagem de armazenamento cheio, eu tive que parar meu raciocínio, apagar algumas coisas do celular. E agora, eu preciso voltar a tudo que eu tava dizendo para encerrar, porque eram 3 pontos. Então, eu já vou direto ao terceiro ponto, que é a ideia de que a soma dá 0. Então, quando a gente tem alguns assuntos que são assuntos cabeludos, que são assuntos difíceis, e as pessoas não se identificam com aquele assunto, não conseguem ter empatia, não conseguem priorizar aquele assunto, elas ficam mais na defensiva também porque presumem que a atenção que está sendo dada àquele assunto, ela não se soma à atenção que é dada a outras pautas, a outras preocupações. Como o exemplo do homicídio de homens. Ah, você está falando de feminicídio? Então, você está perdendo tempo que você poderia estar dedicando ao homicídio de homens. Isso não é verdade. Sim, a gente tem problemas que são mais latentes. A violência é um problema muito grande no nosso país, mas há momentos e momentos, como por exemplo hoje era o momento de falar de todos esses casos de feminicídio. Todos eles. A gente leva para o noticiário casos de homicídio, inclusive de homens, dentro desse contexto de relacionamentos. A gente todo ano repercute amplamente o anuário de segurança pública. A gente sempre tem pautas e reportagens importantíssimas sobre violência urbana. Então, não é porque você está falando de uma coisa que essa coisa vai desmerecer a outra ou vai tirar a atenção da outra. A soma é sempre para mais, nunca para menos. Torna-se cansativo a gente falar de vários aspectos, vários assuntos. Ok, pode se tornar, mas a gente precisa falar desses assuntos e não tem como a gente menosprezar um em detrimento do outro, por conta do outro. Esses assuntos, eles não são conflitantes, eles se somam. A partir do momento em que a pessoa consegue receber a informação dessa forma, sem estar tão na defensiva e consegue abraçar, acolher, entender melhor as prioridades do noticiário, a gente deixa pra lá esse whataboutismo. Fora do contexto do noticiário, se você é pessoa que, quando alguém levanta uma discussão, fica, mas e não sei o que, não sei o que lá. Tipo, o Twitter era isso. Você fala, adoro John Mayer. Mas você quer dizer que você odeia, então, Jack Johnson? Não. Não tem nada a ver. Adoro azul. Você tá falando que você odeia vermelho. Eu gosto muito de ir pra praia, porque você odeia campo. Então, se você é essa pessoa, por favor, deixe de ser, porque é muito chato. E de fato, pra mim, é um fenômeno, assim, muito gritante. Todos os dias eu vejo e sinto na pele isso. Vocês sentem também? Falamos hoje sobre o whataboutismo. Fica feio, né? No português, essa expressão. Acaba ali meio ruim, tipo, quase como uma cacofonia. Mas é essa expressão. Até. Beijo.